Fala, filhão, eu sou o professor Paulo Franco. Sou o professor Walter Bezerra. Aqui é o professor Tiago Henrique, do canal UP. E aí, galerinha Upper, beleza? Tô aqui de novo, sou o professor Ítalo Costa e vou trazer para vocês um conteúdo especial sobre arte rupestre. Detalhe, esse conteúdo, do jeito que nós vamos explicar, você só encontra aqui no nosso canal. A pré-história é um grande conteúdo que antecede o surgimento da escrita e basicamente ele se divide em duas partes, ok? Período paleolítico e período neolítico. Só lembrando, nós temos aí, por exemplo, o período mesolítico, tá? Mas hoje eu vou me deter em explicar apenas esses dois grandes períodos, paleolítico e neolítico, porque esses dois períodos, eles podem cair na sua prova do Enem. Eu trouxe essa imagem para vocês, que é uma pintura rupestre que está contida entre 2 milhões e meio atrás e 10 mil anos antes de Cristo, ok? E essa imagem é uma clássica representação da pintura produzida pelos hominídeos, pelos homens das cavernas. E o detalhe, muita gente pensa que essas pinturas eram produzidas porque eles entendiam que era bonito, ou por quererem se comunicar com alguém, ou de repente deixar uma informação do passado para nós, indivíduos da atualidade. Isso é um equívoco, ok? Até porque essas pinturas elas foram feitas basicamente para facilitar o processo da caça. Olha só essa informação, essas pinturas rupestres, elas jamais foram feitas para se comunicar, seja com os indivíduos daquele período ou com os indivíduos da atualidade. Pelo contrário, essas pinturas aqui, elas serviam como parte, elas faziam parte, na verdade, de um processo de magia para facilitar o processo da caça. Vamos só relembrar as aulas de história, ok? O homem desse período, o indivíduo desse período, ele era coletor. Ele basicamente vivia da coleta do que ele encontrava na natureza ou da sobra dos alimentos dos predadores mais fortes, claro, que o homem. Então, basicamente, conforme ele vai evoluindo, ele precisa evoluir também no seu processo de caça. E esse processo de caça, ele vai ser facilitado com essas pinturas. Se você observar, nós temos aqui uma representação de uma cena da sociedade daquele momento. E a gente percebe claramente a representação aqui de formas humanoides e também de formas zoomórficas, ok? Zoomórficas, formas de animais. E a gente percebe aqui um processo aqui de caça. De repente, esses homens estavam buscando, com a confecção dessa imagem, obter o sucesso, o êxito na caça. Interessante que muitas pinturas rupestres dessa época, elas também são permeadas de perfurações. Como assim, professor Ítalo? Por que existiam essas perfurações? Calma lá que eu vou te explicar. Essas perfurações, elas foram feitas pelos materiais, pelos primeiros equipamentos que foram desenvolvidos pelos homens. Vamos lembrar que esse período é conhecido como Era da Pedra Lascada. E essa pedra lascada agora ela vai ser usada como ferramenta, como por exemplo, pontas de lança. Dispondo dessas lanças e com o desenho que representa a vitalidade desse animal, ou seja, como se fosse a alma desse animal presa à superfície da parede, o homem pode agora machucar, ferir essa imagem, acreditando obter êxito no processo da caça, ok? Então as pinturas rupestres do período paleolítico, elas têm como objetivo facilitar o processo da caça, ou seja, faz parte de um ritual de magia. Vamos lá, a próxima imagem agora que trago para vocês é uma obra que faz parte de outro período. Vamos relembrar? Agora há pouquinho eu falei para vocês do período paleolítico. E o período paleolítico tem algumas peculiaridades, como por exemplo, o homem, o indivíduo, ele é nômade, ele vive em busca de condições agradáveis para sua existência. Porém, com o passar dos anos, conforme esse homem vai evoluindo, nós vamos perceber a importância da vida em coletividade.
por várias razões. Por exemplo, o sucesso na caça. O homem agora, o indivíduo dessa época, já domina técnicas avançadas para aquele período para obter sucesso no procedimento da caça, da busca pelos animais, na busca pela sua alimentação. Por exemplo, o fogo, não somente a manutenção desse fogo que ele pegava na natureza por meio de, incêndios, por meio de trovões e daí por diante. Não, ele agora sabia também fazer com que esse fogo ficasse alimentado. E agora ele podia partir para a caça na floresta, que era um ambiente úmido, sem que esse fogo apagasse. E o fogo era uma forma também de obter sucesso na caça. Só que, além do fogo, ele precisava estabelecer estratégias, como, por exemplo, o ataque pelos flancos, buscando assim encurralar a caça. E aí a gente vai perceber que, conforme ele vai vivendo em sociedade, agora ele também vai começar a domesticar animais, e não somente domesticar, mas ele também vai cultivar, sejam animais, sejam vegetações, ou seja, a agricultura. E a gente vai perceber que essa evolução de comportamento humano, ela vai possibilitar que em alguns momentos crie-se uma dúvida sobre alguns descontentamentos na sua vida em sociedade. Por exemplo, vamos imaginar que de alguma forma os animais que esse homem possui lá na sua fazenda, na sua espécie de fazenda pré-histórica, vamos imaginar que esses animais de alguma forma venham a morrer. Como eles não sabiam, não dominavam, por exemplo, o conhecimento acerca da biologia, eles não compreendiam a razão dessa morte, tendo em vista que eles estavam alimentando corretamente esses animais, dando água, então eles não compreendiam. O não compreender, ou seja, a não compreensão, faz com que esses indivíduos eles busquem respostas no sobrenatural. Apenas um exemplo. Mas a imagem que eu trago para vocês aqui, uma imagem de aproximadamente 28 mil anos atrás, tá? Ela mostra claramente a peça pré-histórica, a escultura pré-histórica mais importante que nós temos. O nome dela é Vênus de Willendorf. E a Vênus de Willendorf, ela é a clássica representação da mulher desse período. Olha só, observa comigo. Essa imagem provavelmente possa ter sido usada em algum ritual de fertilidade para fazer com que esse indivíduo da sociedade do período neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida, legal, que esse indivíduo possa ter usado esse amuleto para fazer com que a sociedade pudesse crescer, aumentar, para que tivessem mais indivíduos e que, por sua vez, pudessem ajudar nas rotinas diárias. Então, o legal desse período é que o homem vai evoluir. Ele não vai apenas pintar as paredes, ele vai também esculpir. Mais uma vez, reitero que é o período da pedra polida. Então, nós já vamos ver uma sofisticação maior na produção dessas peças. E a Vênus de Willendorf é um exemplo disso. Outro detalhe que eu trouxe para vocês, já que a prova do Enem possui itens que apresentam caráter interdisciplinar, ou seja, consegue ser transversal com outras disciplinas, não somente a disciplina de arte, vai mostrar para vocês aqui a questão da medição temporal, por meio de um método radioativo chamado carbono 14. Vamos voltar um pouquinho. No começo da nossa aula, eu falei para vocês do período paleolítico. Falei também que a produção dessas pinturas era feita com o objetivo de alcançar êxito na caça. Mas eu não falei para vocês os materiais que eram usados. Naquele período, os materiais que foram usados para a confecção daquelas pinturas eram materiais que estavam contidos na realidade daquelas pessoas. Ou seja, vegetais, matéria-prima orgânica de modo geral, como sangue, misturados aí com a gordura animal ou com alguns minerais encontrados na natureza. O legal de tudo isso é que o método radioativo carbono 14, ele mostra particularmente a idade que esse fóssil ou que esse achado arqueológico, no caso das pinturas, possui.
Legal? E aí no método carbono 14 nós vamos perceber que ele é próprio dos vegetais, mas que também vai ser encontrado nos organismos vivos, como por exemplo nos mamíferos. E aí, se a gente for pensar nessa perspectiva, o sangue usado nessas pinturas, ele vai possuir na sua carga biológica a presença do carbono 14. É muito simples de você entender, presta atenção. Se um achado arqueológico tem muito tempo, significa, portanto, que a taxa de carbono 14 é baixa. Legal? Então, se é baixa, subtende-se, portanto, que o tempo é alto. Se for o contrário, a taxa de carbono 14 for alta, o tempo é baixo. Então, esse método radioativo presente na química é um dos fatores que conseguem abarcar a arte rupestre. Bacana? Então, dica do professor Ítalo, dica upper. Bacana? Presta atenção nesses elementos, conversa com o professor de química acerca disso, porque isso é um fator importante envolvendo a disciplina de química e a disciplina de arte. Mais uma vez, os itens da prova do Enem, eles requerem que você tenha esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento transversal. Vamos passar agora, eu trouxe para vocês alguns exemplos de itens que já caíram nas provas do Enem, nas provas passadas do Enem, para que vocês possam ver como que o Enem cobra a arte rupestre dentro da sua estrutura de avaliação. Vamos lá, olha só. A prova trouxe duas imagens. A primeira, mostrando uma pintura aqui, tá? Que ela representa cenas da realidade, da vida social da pré-história. E ela mostra claramente uma pintura tendo aí como estrutura de recepção, tendo como suporte a parede de uma gruta, de uma caverna. E logo abaixo nós temos uma cena da arte contemporânea, mais exatamente do grafite, também dispondo como suporte da parede e a prática da pintura sobre esse referido suporte. E aí, olha só, traz aqui no comando. O grafite contemporâneo, considerado em alguns momentos como uma arte marginal, tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas. Só lembrando que não é somente o grafite, não é somente a pintura rupestre que dispõe da parede para a prática artística. Nós temos vários outros que inclusive podem ser trabalhados nas nossas aulas upper, como por exemplo o muralismo mexicano ou os vitrais da Idade Média. Mas enfim, observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais, tais como, nós vamos analisar os itens, vamos ler cada um, você vai ler aí com calma, tá certo? E aí olha lá, esse gabarito eu vou colocar para vocês aqui na descrição, legal? Vou colocar aqui para que vocês possam ler, refletir sobre esse item e sobre as alternativas. Vou passar para mais um item do Enem para que possamos finalizar a nossa aula sobre arte rupestre. Olha só, mais outro item do Enem. Nessa aqui nós podemos ver uma pintura rupestre do Brasil. Sim, eu sei, pode ser novidade, mas nós tivemos também produção rupestre no Brasil, sobretudo na região Nordeste, particularmente ali pelo Piauí. E essa imagem aqui mostra exatamente cenas desse cotidiano da arte rupestre brasileira. Legal? Olha só, a pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa. Você vai ler com calma cada uma das alternativas e aí você vai encontrar a resolução, o gabarito aqui embaixo, nas descrições. Então, gente, finalizo a nossa aula com essa imagem, legal? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a arte rupestre. E aí, deixe o recado. Não esquece de seguir a nossa página, curtir a nossa página, comentar, porque isso ajuda na produção dos nossos próximos vídeos. Amo vocês, fiquem conosco e não esqueça, quer aprovação no Enem? Vem ser upper!